Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E a matéria de hoje, História da Igreja. A nossa história. Essa matéria está no módulo 5. A primeira parte que nós estudamos, ela está no módulo 4. Módulo 4 são livros, quando eu falo módulo. E a matéria que começamos na aula passada, essa parte já está no módulo 5. Então nós dividimos em duas partes. Se você tem, é só pegar o material, você acompanha. Se você não tem, no final da aula eu falo como adquirir. Mas agora chega de moleza, vamos trabalhar? Bem, a reforma começa, a reforma propriamente dita, com Martim Lutero. Olha aí a imagem de Martim Lutero, 1483 a 1546. A data pivô, a data oficial da reforma é 1517. Anota aí no seu caderno, 1517. Bom, Martim Lutero era um monge alemão. Ele começou a estudar as línguas originais da Bíblia, começou a estudar o hebraico, estudar o grego, começou a ler a carta que Paulo escreveu aos Romanos e começou a perceber que a igreja, na época, estava longe, não estava em conformidade com a palavra de Deus. Ele percebeu doutrinas estranhas àquilo que a palavra de Deus ensina. E ele começou, a ideia dele, num primeiro momento, não era sair da igreja. Na época, a Igreja Católica Apostólica Romana, veja que nós estamos no Ocidente, que tem o Papa, que está em Roma como líder maior da igreja. Ele não tinha intenção de sair da igreja, ele estava mostrando para a liderança as falhas, as heresias, os erros doutrinários. Mas não conseguiu. Então ele foi excomungado. Ele foi excluído da igreja. Excluído. Daí as 95 teses que ele escreve, que você encontra na Bíblia Apologética, as 95 teses de Martim Lutero, eles estão no apêndice da Bíblia Apologética. Daí a importância deste assunto. Agora, nós podemos resumir em 5 pontos fundamentais a reforma religiosa. Depois o nome protestante vem depois. Eu vou explicar como surgiu o nome protestante, mas não é nessa aula não. Mas vamos ver os 5 pontos que Martim Lutero mostra e propõe. E estes 5 pontos devem reger, as igrejas evangélicas devem defender, precisam defender estes 5 pontos. Independente de você ser de uma igreja histórica, de uma igreja pentecostal, de uma igreja neopentecostal, estes pontos é o que vão validar a nossa fé, a fé evangélica. Então vamos para estes pontos. O primeiro ponto: uma religião bíblica. Só a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé. Por isso que nós levamos a Bíblia na igreja, por isso que nós acompanhamos a leitura, por isso que nós estamos estudando a teologia, estudando a palavra de Deus. Porque o primeiro ponto da reforma proposta por Martim Lutero era uma religião bíblica. A igreja estava vivendo doutrinas totalmente fora, contrárias à palavra de Deus. Veja o purgatório, a indulgência, o sacerdote como aquele que era intermediário, já tem aí a figura do sacerdote católico como intermediário, os santos, a oração pelos mortos. Então, precisaria, ou Martim Lutero, ele propõe uma igreja que tenha suas doutrinas bíblicas apenas. Então, uma religião bíblica. Guardou o primeiro ponto. Segundo ponto, uma religião racional.
Não tem sentido, é irracional essa ideia de que o Papa, ele faz um documento chamado indulgência, você compra esse documento te garante a não passar pelo purgatório. E se você tem um parente, se a pessoa na época tinha um parente que já havia morrido, comprando esse documento em nome daquela pessoa que já havia morrido do Papa, aquela pessoa saía imediatamente do purgatório. Isso não é racional. Então, uma religião racional, uma religião pessoal. Por que pessoal? Porque nós temos um mediador, Jesus Cristo. Então, nós podemos conversar com Deus por meio das nossas orações. Cada cristão é uma igreja. Cada cristão é uma igreja, a verdade é essa. O Espírito Santo habita na vida do cristão. Então, uma igreja pessoal, ou seja, eu não dependo do Papa, eu não dependo do sacerdote, eu não dependo do bispo. Eu posso, em casa, no meu quarto, ou em qualquer lugar, conversar direto com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma religião pessoal, individual. Terceiro ponto, uma religião espiritual. Na época dele, a igreja estava muito formal, o ritual da missa era muito formalismo, não tinha mais espiritualidade, não tinha mais, era mais rito. E se você observar, não está muito diferente hoje, quando você vê os ritos do catolicismo. Então ele queria uma igreja, uma religião espiritual. A religião estava muito formal, ou seja, um culto onde não há manifestação, ninguém sente a presença de Deus, o sobrenatural, não é mais do que uma religião, uma reunião filosófica. Não é um culto, porque Deus está presente, Ele é onipresente, Ele está. Quando nós nos reunimos, Jesus disse isso aí, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, é em espírito e em verdade. Fica de lado o formalismo. E uma religião nacional. Veja que até outro dia, até outro ano, não faz muito tempo, a missa era rezada em latim. Quer dizer, ninguém entendia nada. A igreja ortodoxa, até hoje, ela reza a missa na língua grega. Se você estiver morando em São Paulo, por exemplo, que eu conheço ali alguns templos da igreja ortodoxa, que é uma outra parte do catolicismo, a missa até hoje é na língua grega, você não vai entender nada. Então ele queria uma religião nacional, com a língua do povo, onde as pessoas pudessem entender a mensagem do Evangelho. Guardou os 5 pontos? Na próxima aula nós vamos aprofundar nos 5 pontos, 5 pilares da reforma. E depois, protestante, nós vamos aprender o porquê esta palavra protestante. Não vai perder a próxima aula. E para adquirir o nosso material, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br www.icp.com.br. Aí você visita o site, visita os nossos cursos, tem muito material lá gratuito, matérias, inclusive sobre o catolicismo, sobre a reforma. Aí se você quiser adquirir o nosso curso, ser nosso aluno, você envia uma mensagem, você envia por meio do WhatsApp. O WhatsApp é o 21 986 22 3266. 21 986 22 3266. Só escreveu, estou vendo a aula, estou achando interessante, quero ser aluno e quero aquele super desconto. Pode chegar até 50% o desconto. Você vê o valor no site, aí você vai ver o desconto que eu vou pedir, vou autorizar a dar o desconto para você. Bom, abençoar a sua vida, aproveite a oportunidade de final de ano. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.